Que Deus abençoe a sua vida. Olha, a vitória não depende da quantidade, mas da presença de Deus. Veja, vamos entender a história hoje de Juízes 7, Gideão. Gideão começou a sua batalha com 32 mil homens. Humanamente parecia um exército fraco diante dos medianitas, que era como gafanhotos em multidão. Mas o nosso Deus, ele disse algo surpreendente. Juízes 7:2. O povo que está contigo é demais para eu entregar os medianitas em suas mãos. Olha, Deus não queria que Israel achasse que venceu pela sua própria força. Porque se Israel fosse com os 32 mil soldados, eles iriam dizer, nós vencemos, nós ganhamos com a nossa força. Ele queria, o nosso Deus queria que ele mostrar que a vitória é exclusivamente através dele. E no final, Deus reduziu de 32 mil para apenas 300 homens. Sem espadas, sem lanças, sem arcos, apenas com um vaso de barro, uma tocha e uma trombeta. Imagina, você tinha 32 mil soldados e aí você passa a ter 300 homens, sem espada, com um vaso de barro, tocha e trombeta. Olha, isso não é estratégia militar. Isto é dependência total de Deus. É a dependência total no nosso Senhor, porque Deus reduziu para revelar quem realmente governa. A primeira redução foi de 32 mil para 22 mil. Voltaram para casa por medo. Ficaram 10 mil. A segunda redução, Deus observou como bebia água. Só 300 passaram no teste. Veja que Deus está ensinando, não é a quantidade que vence a guerra espiritual, mas é a obediência. Zacarias 4:6 diz assim: não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Às vezes Deus diminui recursos, pessoas que às vezes estavam para apoiar você no caminho, para que a glória seja somente dele e para ele. E o significado espiritual das armas de Gideão? Gideão não levou espada, ele levou 3 coisas com ele, apenas 3. A primeira que ele levou foi a tocha. A tocha representa a luz de Deus, a presença, a verdade. O segundo item que ele levou foi a trombeta, que representa o louvor, a proclamação, a fé que se manifesta. E o terceiro item que ele levou foi o vaso de barro. O vaso de barro aqui apresenta nós mesmos, frágeis, limitados, humanos, como somos. Segundo Coríntios 4:7 diz assim: temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja que a vitória veio só quando o vaso foi quebrado, quando a luz apareceu, quando a trombeta ela foi tocada. Enquanto o vaso estava inteiro, a luz estava escondida. Só quando o vaso se quebra, quando quebra o vaso, a glória aparece. Olha, Deus não precisa da nossa força, mas da nossa entrega, da sua entrega. O vaso quebrado, meu irmão, ele simboliza a humildade, a dependência, a renúncia do orgulho, a sua total confiança em Deus. Olha, Salmo 51:17 diz: o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, diante do Pai, a luz de Cristo, ela aparece. O inimigo, ele se confunde. A vitória, ela se manifesta. A guerra foi vencida, meu irmão, minha irmã, sem a espada.
A Bíblia diz que quando eles trocaram as trombetas e quebraram os vasos, os inimigos entraram em confusão e começaram a lutar entre eles. Está em Juízes 7:22. O Senhor tornou a espada de um contra outro. Veja, Gideão não lutou com força, Deus lutou por eles. Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O que nós entendemos para nós aplicar para a nossa vida, que talvez você esteja dizendo: eu sou pequeno demais, eu tenho poucos recursos, eu sou fraco, não tenho armas. Mas Deus responde para você exatamente assim, que eu gosto de agir. É deste modo, desse jeito que eu gosto de agir, porque aí você vai colocar a sua dependência em mim. Deus, ele não precisa do que é grande, ele precisa do que está, de quem está disposto. Olha, não é a espada que vence, é a luz que você carrega dentro de você. É o louvor que você libera, é o vaso que deixa se quebrar. Gideão venceu porque confiou mesmo quando parecia loucura. Ele obedeceu mesmo quando não fazia sentido. Aceitou ser pequeno para que Deus fosse grande. Aceitou ser pequeno para que Deus fosse grande. Quando o vaso quebra, a luz aparece. Quando a trombeta toca, o céu se move. Quando Deus está na frente, até 300 vence um exército de milhares. Eu convido a você para nós pensarmos num momento de oração, para que o nosso Deus, o nosso Senhor, venha quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa autossuficiência, a nossa confiança em nós mesmos, que possamos confiar no nosso Deus, no Criador, para que Ele possa fazer de nós um vaso de barro, quebrados para que a luz que está dentro de você, a glória de Deus, ela seja manifestada. Que a nossa batalha, a nossa guerra não seja com espada, mas com fé, com obediência, com dependência total no Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos lutando, Senhor, com as armas que nós temos. Eu sei que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, ela permanece, Senhor. Que o Senhor venha visitar este homem que acha que está fraco, este jovem, esta mulher que acha que não tem força para lutar. Sabemos que não é pela nossa força, mas é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade que nós iremos vencer. Ah, meu Deus, eu quero que o Senhor visita cada um neste momento com a Tua presença, Senhor. Para que a luz que está dentro de cada um, ela possa resplandecer, porque a luz é o Senhor. Então entra, Senhor, para que possamos vencer as batalhas da nossa vida, Senhor. É o que nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.